A mesa com ele. Oitavo capítulo. Anfitrião da festa. Amo convidar pessoas para jantar na minha casa, mas na correria da vida acabo não fazendo isso tanto quanto eu gostaria. Por incrível que pareça, tenho até uma pasta com arquivos com todas as ideias de comidas que eu quero fazer para os meus amigos, desde fast food até pratos principais elaborados ou pequenos chás com bolos. Tudo isso está guardado e documentado, só esperando minhas próximas visitas. Quando marco uma data específica, rapidamente já vou fazendo as compras e me preparando. Penso com muito carinho no cardápio, nos pratos e, é claro, na sobremesa. Raramente faço aqueles jantares chiques, com louças super finas e talheres de prata. Geralmente são momentos mais casuais, cheios de conversas boas e o tempo de qualidade. Gosto de ficar batendo papo por horas e horas, mas amo ainda mais quando eu e meus convidados temos um momento de qualidade com Jesus, que é sempre o nosso melhor hóspede. Da mesma forma, convidar pessoas para se assentar à mesa do Pai não é papel somente do líder de adoração, mas a resposta de qualquer filho amado que deseja compartilhar o que Deus já tem liberado sobre a sua vida. Como sabemos que na casa do nosso Pai há muitos lugares, queremos que todos encontrem seu espaço nele e em sua mesa. O filho sabe que nessa mesa nunca faltará comida, por isso é sempre fácil repartir e nunca guardar para si mesmo. Uma das coisas que mais amo nessa vida é ver alguém encontrando seu lugar à mesa do Pai, seja por meio de uma pregação, momento de adoração ou simplesmente através de uma conversa. É um grande privilégio ajudar as pessoas durante o caminho, uma jornada que tenho aprendido e continuo aprendendo todos os dias. Para mim, entre todas as coisas que envolvem ministrar, seja dentro ou fora de uma igreja, a parte mais gratificante certamente é quando vemos Deus se movendo no coração de alguém. Um exemplo disso se encontra no livro de Números, quando vemos os papéis dos levitas no tabernáculo. Essas pessoas pertenciam à tribo de Levi e eram separados para o trabalho santificado ao Senhor. A palavra levita significa aquele que acompanha, e realmente estes eram os que acompanhavam o povo para que todos recebessem de Deus e da sua presença. Assim como mencionei no primeiro capítulo, os levitas foram escolhidos por não terem caído em idolatria quando Moisés estava no Monte Sinai. Foram designados para serem sacerdotes e trabalharem no tabernáculo e, dessa forma, estarem perto da presença do Senhor. Hoje em dia, quando se fala em levitas, pensa-se nos músicos ou cantores da igreja. Mas, na verdade, aos olhos de Deus, somos todos levitas e sacerdotes e temos acesso direto à sua presença. É claro que existe um chamado específico para liderança na área do louvor e adoração que está relacionada com a música dentro de uma comunidade. Por outro lado, em nossa vida pessoal, nós somos os ministros de adoração em nossos corações e também temos a responsabilidade de levar outros para a mesa do Senhor. No contexto cristão, atualmente, a nomenclatura líder de adoração refere-se a alguém que toca um instrumento ou canta, liderando outras pessoas no momento de louvor em uma liturgia. No sentido bíblico, entretanto, um líder de adoração não é somente alguém musical que canta aos domingos, e sim aquele que é guiado pelo Espírito Santo para engajar o povo a se encontrar diante de Deus. Existem cantores e músicos maravilhosos na igreja que deveriam estar nos palcos do mundo, levando a arte e a luz que vem de Deus para iluminar as trevas. Mas, por causa do talento que possuem, são colocados para cantar e liderar o povo em adoração dentro da igreja. O problema é que, muitas vezes, com toda aptidão por terem um chamado diferente, não têm a capacidade de levar o povo à presença de Deus. Por outro lado, há alguns que, musicalmente, não são tão extraordinários, mas quando abrem a boca e tocam seus instrumentos, o Espírito Santo se move poderosamente e o povo é levado com facilidade à mesa do Pai. Vejo muitos líderes de adoração na igreja frustrados com o VS,
com a banda que não toca direito, com o Beck que desafinou e até com o povo que não canta junto. Parecem mais preocupados em compor o próximo hit da música gospel do que falar o que está no coração de Deus. Não nego que a parte técnica seja muito importante, pois facilita toda a experiência, deixando mais agradável e fluida. Porém, a parte espiritual, a essência de tudo. Portanto, neste momento, não vamos falar de técnica musical nem de métodos de liderança, mas sobre simplificar o ato de levar uma pessoa à presença de Deus. Um dos lugares que gosto de passar tempo para descansar é um hotel bem antigo fundado em 1943 em Campos do Jordão, interior de São Paulo. Meus avós já o visitavam, a minha mãe também sempre que podia hospedava-se lá. Depois que comprei meu próprio carro, comecei a ir sozinha ou com amigos. No começo precisava usar o GPS para não me perder ou para evitar o trânsito. Depois de algum tempo, indo para lá todos os anos, eu nem precisava mais de mapa, pois já sabia até onde estavam os radares na rodovia e conhecia cada rua daquela cidadezinha. Hoje eu sei onde vende o melhor chocolate, não me engano com as propagandas do Foodly, conheço os mercados que têm produtos de qualidade e também onde sempre há lugar para estacionar. Conheço os lugares secretos dentro das montanhas onde as fotos são incríveis e ninguém me perturba. Assim, também acontece com a presença de Deus. Quanto mais acessamos o Santo do Santo, mais conhecemos o caminho e dessa forma, quando precisamos ajudar alguém a encontrar esse lugar, tudo vem de forma natural. É impossível guiar alguém para um lugar que você mal sabe onde fica. Igualmente, é inconcebível levarmos pessoas à presença do Senhor se não estarmos assentados a esse lugar frequentemente. É claro que isso é parte de um chamado e um dom específico de Deus, pois existem muitos que vivem sua presença, mas têm dificuldade em levar os outros para lá. Inclusive, isso já até aconteceu comigo. Estava em um daqueles momentos perfeitos enquanto dirigia o louvor. Eu amava as músicas do Setley. A banda estava ótima e eu já sabia tocar e cantar todas sem problemas. Feliz da vida, joguei-me na presença de Deus, fechei os olhos e fui fundo com ele. Percebi os anjos ao meu redor e senti bem pertinho do Pai. De repente, notei que estava tudo muito quieto e quando abri os meus olhos, todos estavam parados, encarando-me sem entender nada. Eu realmente tinha ido à presença de Deus, mas não tinha levado mais ninguém comigo. Sim, já vimos o quão fundamental é liderarmos a nossa própria vida em direção à presença de Deus. Mas e quando existem muitos outros lugares à mesa? E quando muitos são convidados e ansiosamente aguardados para esse jantar, o que fazemos? Uma das coisas mais importantes é deixar os preparativos prontos antes da chegada dos convidados. Eu gosto de deixar tudo arrumado antes, pois quando estão aqui eu fico livre para focar neles e não nos guardanapos que estão faltando ou nos talheres que estão tortos. Deixo a mesa preparada e limpa, coloco tudo em seu devido lugar, escolho uma boa música ambiental e acendo umas velas e fico só esperando a companhia tocar. Do mesmo modo, quando vou ministrar, não posso estar distraída me preparando, isso precisa ser feito antes do momento de adoração. É claro que temos nossas batalhas e correria da vida e os problemas que nos pegam de surpresa, mas devo zelar por aquilo que consigo deixar pronto. Estar com o coração limpo, as emoções em ordem, a vida em santidade e com algo para oferecer é a minha preparação para a grande mesa. Esse não é um tempo individual de adoração, mas a hora de servir as pessoas que estão nesse lugar comigo. É verdade que também recebemos muito nessas situações, mas a nossa prioridade é servir a noiva de Cristo. Liderar sempre será servir, ajudar e auxiliar o próximo e entrar na presença de Deus, e não há ninguém que seja um exemplo maior de serviço do que Jesus. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
Recordo-me de um dia em que estava passando mal fisicamente. Já havia vomitado antes de subir para ministrar e a febre parecia aumentar. Naquela ocasião, eu iria dirigir o louvor só com a minha voz e o teclado do meu marido. Não tínhamos como cancelar, pois havíamos sido convidados há muito tempo. Nessa hora, eu tive de dar um jeito. Como geralmente as mães fazem quando adoecem. As crianças precisam ir para a escola, os lanches precisam ser feitos e a mochila arrumada. Somente depois que os filhos são colocados no ônibus escolar é que as mães gripadas cedem e vai descansar. Lembrei-me disso naquele momento e pensei: são somente mais 50 minutos. Deus virá com sua presença e eu vou aguentar e servir neste momento. O incrível foi que durante os 50 minutos houve muito do mover do Espírito Santo. O tempo voou e assim que acabou, eu havia até esquecido que estava mal. Quando estava voltando ao meu assento, senti os sintomas de virose de novo. Mas foi sobrenatural como o meu ato de servir naquela ocasião me trouxe uma tanta força e alegria. Deus sempre nos honra quando estamos mais focados em doar do que em receber. Ele nos traz aquilo de que necessitamos enquanto ajudamos outros a se achegar à sua presença também. Assim, quando chegam os convidados, quero que eles se sintam em casa. Podem deixar os casacos, os sapatos na entrada e escolher um lugar mais confortável para aproveitamento do nosso tempo junto. Raramente eles se sentam e já querem comer. Muitos querem lavar as mãos, tomar alguma coisa ou apenas bater um papo. Só então estamos prontos para a entrada, o prato principal e, por fim, a tão esperada sobremesa. Semelhantemente aos convidados de um jantar, muitos entram em uma reunião da igreja cheios de sacolas nas costas, com os pés cansados e talvez sapatos apertados. Nosso papel como líder é ajudá-los a tirar esse peso, lavar os seus pés e os conduzir leves para se assentar. Quando há um grupo de pessoas reunidas, sempre digo que existem inúmeras histórias em um mesmo lugar. Talvez uma moça tenha vindo correndo do serviço, preocupadíssima com os relatórios que terá de entregar depois da reunião. Pode ser que um homem esteja desempregado, tentando bolar um jeito de pagar a escola do seu filho. É possível que uma senhora esteja com dores tão fortes no corpo que mal consiga se concentrar na hora de adoração. Todos estão em suas próprias jornadas e estações, mas nesse momento nos unimos em torno de um só propósito: conectarmos profundamente com Deus. Poderíamos ignorar todas as histórias e deixar que cada um encontrasse seu próprio caminho. Mas um bom líder sabe servir e se preocupa com quem está lá. É por esse motivo que é importante analisarmos o lugar, pedindo que o Espírito Santo revele como está a saúde espiritual, emocional e até física das pessoas. Geralmente, durante a oração inicial, eu tento ler o que está acontecendo na sala, já consigo detectar como agir nos próximos passos. Se todos já chegaram preparados ou se ainda estão dispersos, distraídos ou até pesarosos. Ao ajudá-los a entregar as suas ansiedades ao Senhor, a pedir perdão por qualquer coisa que estejam sendo confrontadas em seus corações, estou orientando-os e tirando as sacolas desnecessárias. Enquanto vamos orando, rendendo-nos ao Senhor e chamando para a sua presença, se intensifica, a atmosfera começa a mudar, o peso se vai e as pessoas começam a se sentir aliviadas. Frequentemente, passamos a maior parte da adoração comunitária nesta fase. Deixamos nossos pesos, buscamos, clamamos e quando estamos prestes a nos assentar diante dele, o tempo já acabou. Talvez toda essa demora seja porque estamos deixando para nos preparar no meio do jantar, por falta de vida individual na presença de Deus ou até por não conhecer o caminho para a sua presença. Por isso, é importante termos em mente que nenhum momento vai ser igual ao outro, que haverá dias em que tudo fluirá bem desde o início e que outras vezes será mais difícil. A chave para que sempre haja conexão do povo com Deus é sabermos ser guiados pelo Espírito Santo. Percebemos quando parar, quando lutar, quando descansar, quando continuar e assim por diante.
São incontáveis as vezes em que perdi o fio da meada enquanto liderava louvor e adoração. Pensava que Deus estava indo para uma direção, quando na verdade ele estava se movendo para outro lado. No começo, sentia-me frustrada com aquele sentimento de ter estragado tudo. Ouvia os feedbacks das minhas lideranças e ficava arrasada. Parecia que nunca conseguiria acertar. Com o tempo, fui aprendendo que a questão não era tanto a respeito do momento específico de louvor e adoração em um culto, mas de como estava meu relacionamento com Deus. Precisava urgentemente desenvolver essa sensibilidade no meu dia a dia de maneira prática. Nesse processo, o que me ajudou muito foi receber os feedbacks. Eles me levavam a compreender onde eu havia errado, mas não como condenação, como se eu fosse problemática. Comecei a me lembrar dos momentos em que o fluir estancou. Será que foi a troca de música? Será que falei demais? Escolhi errado a ordem das canções? Repeti demais o refrão? Comecei então a perguntar para Deus o que ele havia pensado sobre aquele momento e percebi que ele estava sempre feliz. Como um bom pai que deseja que seus filhos acertem, ele estava satisfeito com o fato de que eu estava tentando. Depois o Senhor me lembrava dos momentos em que não consegui ouvir a sua voz ou tomei uma decisão errada no caminho, até as vezes em que, por medo, tinha deixado de fazer algo, mas ele sempre me ensinava e me fazia entender em amor. Portanto, achegar-se à mesa do Senhor é fruto de um relacionamento pessoal com Ele. Ajudar os outros a também estar na mesa é consequência dessa relação com Deus, combinada com a capacidade de liderar de maneira sensível ao próximo. É justamente por isso que a sensibilidade ao mover do Espírito Santo é vital para qualquer ministério, pois nada conseguimos fazer sem a sua ajuda. Liderar a adoração requer que estejamos sensíveis a Ele, assim como ministrar cura interior, orar pelos doentes, trazer uma profecia ou fazer uma pregação. Quando ouvimos a voz do Espírito Santo, naturalmente nos tornamos perspectivo ao ambiente e às pessoas que estão ali conosco. Deus sabe como o povo está de verdade, como cada um está se sentindo. Com isso, Ele pode nos auxiliar para virar as chaves certas e liberar o céu na terra. Além dessa sensibilidade, cada líder de adoração tem o seu próprio perfil. Assim como Deus designou os 5 ministérios, cada um com a sua função de servir ao corpo. Efésios 4:11. Existem ministros de louvor mais apostólicos, mais proféticos, mais evangelísticos, mais pastorais e outros mais mestres. Eu, por exemplo, considero-me mais pastoral e mestre. Minha tendência é sempre ensinar e ajudar com paciência nos momentos de adoração. Aqueles que são mais proféticos são os que fluem poderosamente no sobrenatural, sempre trazendo um mover novo do Espírito e constantemente estão mais conectados com o céu do que com o povo. Os apostólicos geralmente são mais visionários, pensando sempre em grande escala, visando o momento como um todo, não se atentando muito aos detalhes, e por fim, os líderes de adoração evangelísticos tendem a atrair pessoas que estão prontas para aceitarem a Cristo como Salvador e através da sua ministração, muitos acabam se entregando a Jesus. Todos têm o seu espaço no corpo de Cristo e cada um possui grande valor. A igreja necessita de todos os 5 ministérios para que possa haver o reino de Deus estabelecido aqui na terra. Ninguém é melhor do que ninguém e precisamos aprender a valorizar nossas diferenças e enxergá-las como acréscimo e não como defeitos. Quando nos unimos dessa forma, a glória de Deus pode então vir sobre o seu povo de maneira muito poderosa e amorosa. Independentemente do perfil do líder de adoração, todos têm os mesmos objetivos de levar pessoas a Cristo. Todos aqueles que ministram louvor de modo sensível ao Espírito Santo sabem que esse momento juntos à mesa traz porções celestiais muito especiais a nós. A comunhão dos irmãos diante da presença de Deus é algo extremamente único, como vemos em 2 Crônicas 5, quando todo o povo de Israel, em uma só voz, uniu-se e houve o derramar da glória de Deus. E os levitas
que eram cantores, e todos eles, de Asaf, de Emã, de Jedutum, e dos seus filhos e de suas irmãs, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Segundo a Crônicas 5, 12, 14. Só um minuto que eu vou acender a luz que está escurecendo aqui. Adorar a Deus em união faz toda a diferença. É como se ele viesse de forma especial com porções individuais, mas entregues todas ao mesmo tempo. Inclusive, se não fosse tão precioso, Jesus não haveria dito em Mateus 18, 20, porque onde estiveres 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. A união nesse momento, ao redor da mesa, faz parte do nosso fortalecimento espiritual, trazendo conforto e unidade ao corpo de Cristo. É nesse instante de comunhão que todas as nossas histórias de intimidade com o Senhor amado se tornam uma. Isso quer dizer que há uma riqueza e profundidade muito diferente do que poderíamos receber sozinhos em nossos lugares secretos. Porém, nunca devemos anular um ao outro. Nossa vida de adoração necessita de tempos individuais e também em comunidade. Dessa forma, conseguimos receber por completo o que Deus tem para nós. Além disso, o tempo de adoração em conjunto muda a forma como enxergamos o nosso próximo, fazendo com que comecemos a ver cada pessoa da maneira como Deus a vê. As diferenças evaporam nesse ambiente. As intrigas perdem seu lugar e tudo se resume a uma única pessoa, o nosso glorioso Deus. Este é o nosso lugar, sentados juntos como um só à mesa do Pai. E agora nós vamos para o último capítulo, o 9º capítulo, a minha própria voz. Até o próximo capítulo. E vamos finalizar este livro maravilhoso.